Antes de iniciar a nossa conversa de hoje, eu acho fundamental fazer um agradecimento imenso pela audiência, né, de todo mundo que está acompanhando a gente nessa transmissão. Com certeza. É sempre um privilégio compartilhar essas descobertas com quem nos ouve. Nossa, sem dúvida. E, bom, logo de cara, para estabelecer o nosso contexto, é importante informar com muita clareza que este material que a gente vai explorar hoje é uma produção oficial da BGE Comunicação. Exatamente. Uma produção oficial. E a nossa missão aqui nessa análise aprofundada é mergulhar fundo em um dos principais pilares de atuação da agência, que é o marketing editorial. É um tema fantástico. Sim. E para tirar, assim, todo esse conceito daquela abstração teórica e trazer para o mundo palpável, a gente vai utilizar um exemplo prático real. E muito rico, por sinal. Trata-se de uma matéria da revista BDE Sua Vitrine Regional, que documenta de forma brilhante a trajetória da A Barbearia Express. O tom da nossa conversa hoje é essencialmente sobre uma evolução silenciosa, sabe? Mas muito profunda no mercado. Uma mudança de paradigma mesmo, né? Exato. Nós vamos explorar um conjunto de documentos e estudos de caso que revelam como as marcas estão passando por uma reestruturação de identidade total. O que o material nos mostra é que as empresas mais relevantes estão deixando de ser meras anunciantes. Aquelas que só interrompem para vender, né? Isso, aquelas que só interrompem o público para oferecer produtos. Elas estão deixando isso para trás para se tornarem, na prática, produtoras de conteúdo de alto valor. E olha, não é só uma tática de vendas. Não mesmo. É uma mudança de paradigma estrutural na forma como a confiança é construída com o público final. Certo? Vamos desvendar isso então. Porque quando a gente analisa a definição técnica presente nos documentos da ABDIC Comunicação, fica muito evidente que o marketing editorial não é só uma roupagem nova para a publicidade direta. Longe disso. Longe disso. Não se trata daquele anúncio tradicional que grita tipo, compre agora. Na verdade, a gente está falando sobre a construção meticulosa de autoridade. De um posicionamento sólido. Isso. Um posicionamento que usa, primordialmente, a lógica jornalística. É a criação de um conteúdo puramente autoral que carrega um valor informativo real para quem consome. E isso muda tudo. Muda demais. A gente está falando da produção de reportagens densas, artigos bem pesquisados, podcasts narrativos, colunas especializadas. Tudo operando dentro de uma engrenagem, né? Exato. Uma engrenagem de marketing com um único objetivo central, que é gerar uma confiança duradoura. O que é fascinante aqui é observar o paralelo direto que as nossas fontes traçam entre a publicidade tradicional e esse novo modelo de marketing editorial. É um contraste tanto. Muito. Para quem está acompanhando a gente, essa é uma transição de mercado já conhecida, mas a tabela no documento disseca essa diferença de uma forma muito cirúrgica. Disseca mesmo. Pensa no modelo tradicional. A premissa básica ali é a interrupção. É o comercial que pausa o vídeo, o banner que cobre o texto que você está tentando ler. Aquela coisa invasiva. Exatamente. Já o marketing editorial opera inteiramente pela lógica da atração. As pessoas dedicam o tempo delas voluntariamente àquele material, porque ele resolve um problema, educa ou entretém de verdade. E tem também a questão do foco da mensagem, né? Sim, o foco da mensagem é vital. Na publicidade, o holofote está sempre no produto e nas características dele. No editorial, o holofote está na narrativa, no contexto humano e cultural que cerca aquele universo. É uma visão completamente diferente. É a diferença entre buscar o curto prazo, que é a venda imediatista, e investir na construção de um relacionamento de longo prazo. Enquanto a publicidade entrega uma mensagem literal de oferta, o editorial constrói uma autoridade que torna a venda uma consequência natural. Perfeito. E olha, essa mudança de paradigma exige uma maturidade muito maior de quem está na gestão do negócio. Com certeza. Requer paciência e visão. Lendo sobre a origem conceitual dessa estratégia nas nossas notas, me veio à mente uma analogia muito ilustrativa que o documento faz. Aquela do box. Essa mesma. A analogia com a lógica do livro Jab, 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 Right Hook. No box, o jab é um golpe preparatório. Ele é rápido, constante, ele não busca um nocaute imediato. Ele prepara o terreno, né? Isso. Ele mede a distância, abre a guarda do oponente, estabelece o ritmo da luta.
No marketing, esses jabs representam um ato de entregar muito valor de forma gratuita e contínua. É informação útil chegando na hora certa. Exatamente. É a dica que resolve um pequeno problema diário da audiência. A história que inspira. Tudo isso é feito repetidas vezes antes de finalmente desferir o gancho de direita. O famoso right hook. O right hook, que seria a oferta de venda em si. E o exemplo clássico que temos aqui para ilustrar o auge dessa mentalidade é a Red Bull. Ah, um caso genial. É genial. Se a gente analisar com calma, a Red Bull opera globalmente muito mais como uma gigantesca produtora de conteúdo esportivo e cultural, financiando saltos da estratosfera e festivais de música. E não apenas como uma simples fabricante de energéticos. Exato. Eles não vendem uma lata com líquido. Eles distribuem adrenalina em forma de mídia. A lata é só o souvenir dessa experiência toda. Uma análise muito precisa da sua parte. E para que uma marca consiga replicar o sucesso de uma estratégia baseada em conteúdo, em qualquer escala, o material deixa muito claro que não basta sair publicando textos ou vídeos aleatoriamente na internet. Não é só ligar a câmera ou abrir o teclado e sair postando. Não mesmo. A documentação da BDE detalha 4 passos vitais. É um framework estratégico que sustenta o marketing editorial na prática. E compreender o porquê de cada um importante é justamente o que separa as marcas que geram autoridade daquelas que apenas falam em barulho online. E qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é a definição do território editorial. Em termos simples, é decidir qual grande tema a marca vai dominar. Ah, entendi. O universo dela. Isso. Pode ser a arquitetura moderna, a sustentabilidade corporativa ou o empreendedorismo local. É o terreno demarcado onde a marca vai fincar a sua bandeira e dizer: sobre este assunto, nós somos a referência. Faz todo sentido. O segundo passo é a linha editorial, que funciona como um filtro dentro desse território todo. Ela define quais pautas específicas vão ser abordadas de forma recorrente e sobre quais ângulos e perspectivas essas histórias vão ser contadas. Eu entendo a importância de ter foco, mas, assim, me surgiu uma dúvida ao ler essa estrutura. Definir uma linha editorial de forma tão estrita não corre o risco de engessar a comunicação da marca? É uma ótima pergunta. Porque, às vezes, o mercado muda rápido e a empresa pode querer, ou até precisar, abordar temas que estão fora dessa caixinha inicial, não acha? É um ponto de atenção extremamente válido. E o material aborda justamente essa flexibilidade. A linha editorial não existe para ser uma prisão conceitual. Tá. Ela serve para evitar dispersão de energia. Sabe, quando uma marca tenta falar sobre tudo, ela acaba não sendo lembrada por nada. A linha editorial atua como uma bússola. Uma bússola, gostei dessa imagem. Sim, se uma nova tendência surge no mercado, a marca não ignora essa tendência, mas ela usa sua linha editorial para decidir como vai abordar esse assunto de uma forma que faça sentido para o seu território. Perfeito, adaptando para a realidade dela. E o terceiro passo? O que nos leva diretamente ao posicionamento implícito. O documento explica que a marca precisa decidir como vai se apresentar à sua audiência dentro dessa narrativa toda. E existem arquétipos claros aqui. Como personagens que a marca assume? Mais ou menos isso. A marca vai se portar como a especialista, aquela que domina a parte técnica e dita as regras do mercado. Ou será a curadora? A curadora interessante. É, aquela que não cria o conteúdo primário, mas tem um gosto tão refinado que seleciona o que há de melhor para poupar o tempo do público. Isso tem muito valor hoje em dia. Muito. Ela também pode ser a mediadora, criando espaços para que especialistas debatam visões diferentes, ou até mesmo a provocadora, que existe para questionar o status quo e as verdades absolutas do setor. E escolher um desses caminhos muda completamente o tom de voz da comunicação e a personalidade da marca falando alto. E o último passo? Finalmente, o quarto e último passo é a consistência. Esse é, historicamente, o ponto onde a maioria das iniciativas falha miseravelmente. Eu imagino. O pessoal começa empolgado e depois para. Exato. E consistência não é apenas publicar todo dia. É manter uma periodicidade confiável e, acima de tudo, coerência na linguagem. Coerência na profundidade também. Sim, na profundidade e na promessa narrativa ao longo do tempo.
Sem esse pilar da consistência, o castelo de cartas desmorona, porque a familiaridade e a confiança nunca chegam a ser de fato estabelecidas. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o que me chama a atenção nessa documentação toda é que essa teoria dos 4 passos precisa de uma casa para existir no mundo real. Exatamente. O conteúdo precisa morar em algum lugar. Uma marca pode definir seu território e sua linha editorial muito bem, mas as fontes nos mostram que o marketing editorial pode ganhar vida em diversos formatos. Pode ser estruturado em blogs institucionais bem robustos, em portais de conteúdo temáticos, em newsletters estratégicas. Aquelas que chegam em direto na caixa de entrada e a pessoa adora ler. Isso. E também de forma muito clássica e tátil em revistas proprietárias, sejam elas totalmente digitais ou magnificamente impressas. O que nos conduz de uma maneira muito orgânica ao nosso grande estudo de caso de hoje. Que materializa toda essa teoria com perfeição. Com certeza. O estudo de caso é onde a gente observa a teoria sendo testada ali no mundo real, né? Sim, é a transição de um framework estratégico em um papel para algo que gera um impacto tangível na rotina de uma comunidade inteira. Exato. Nós temos documentado aqui a revista BDE Sua Vitrine Regional. Este é um produto editorial tátil. Ele é palpável. Ele nasceu exatamente desse framework que a gente acabou de dissecar. É um projeto fascinante. É uma publicação inteiramente focada no ecossistema do bairro de Santo Amaro e, por extensão, da Zona Sul e São Paulo. E o que a revista se propõe a fazer ali nas suas páginas? Ela atua valorizando ativamente a cultura local. Fomentando o comércio da região. Isso, fomentando o comércio e, acima de tudo, eternizando as histórias das pessoas que vivem, constroem e trabalham ali. Basta a gente folhear o índice da publicação presente nas nossas fontes para entender o território editorial em ação. É muito nítido. Tem pautas que encoram a tradição, como a grande reportagem sobre as comemorações dos 90 anos do Clube Hípico, as sessões que trazem um elemento humano para o centro do palco. Como os cadernos especiais, né? Exatamente. O caderno Mulheres Inspiradoras e as matérias dedicadas à gente da terra. E há também aquele reforço do pilar de responsabilidade comunitária, com a cobertura do projeto Santo Amaro Solidário. É um conteúdo que respira e reflete a própria comunidade que o consome. O que é fascinante analisar nesse ponto é como a revista aplica rigorosamente aquela premissa de focar na narrativa e no contexto, em vez de focar apenas num produto ou serviço isolado. Não é um catálogo de vendas. De jeito nenhum. Vamos analisar a fundo a matéria específica dedicada à Barbearia Express, que é o nosso grande foco aqui. A publicação não dedicou uma página inteira para estampar uma foto genérica de uma tesoura com uma lista fria de preços. Porque isso seria panfletagem pura. Não seria marketing editorial. Exatamente, panfletagem. O que a revista fez foi construir uma narrativa humana, poderosa e altamente identificável. A reportagem dedica tempo para detalhar a trajetória pessoal e profissional do empresário Álvaro Arruda. Uma trajetória e tanto. É uma jornada marcada por movimento, risco e muita transformação. O texto narra que o Álvaro é natural de Belém do Pará e que já estava super estabelecido lá na cidade de São Paulo, construindo uma carreira corporativa sólida. Ele atuava na coordenação de marketing de uma multinacional, não era? Isso mesmo, coordenação de marketing de uma multinacional, e então o enredo ganha um peso dramático bem real. Ele toma a imensa e dificílima decisão de deixar essa posição de coordenação com toda aquela segurança que a multinacional oferece. No meio da pandemia ainda. Exato. Em pleno caos e incerteza da pandemia, ele deixa tudo isso para se lançar no empreendedorismo. Exatamente esse nível de detalhe e essa coragem genuína que humanizam a marca de forma, assim, instantânea. A matéria relata que o início dessa jornada foi bem inusitado e despretensioso. Começou pequeno, né? Sim. Tudo começou a partir de uma conversa de bastidores com um amigo. Esse amigo propôs uma parceria de negócios para inaugurar uma barbearia operando num formato de quiosque dentro de um shopping center. Foi o pontapé inicial de uma fase totalmente nova da vida dele. Literalmente. E o que enriquece muito a reportagem é que o próprio Álvaro reflete, nas páginas da revista, sobre como essa experiência inicial no quiosque serviu como um verdadeiro intensivão prático para ele. Ah, quiosque de shopping é uma escola pesada. Quem acompanha
A dinâmica do varejo sabe bem. Um quiosque de shopping exige uma operação quase militar de tão afiada que tem que ser. O empreendedor conta que aprendeu ali na prática, sob alta pressão, com um volume gigantesco de pessoas passando a todo momento. As nuances da gestão ágil de um negócio novo. Isso. Foi um laboratório intensivo sobre o atendimento ao público e sobre aquele desafio monumental de manter uma qualidade impecável na entrega dos serviços. E tudo isso operando num ambiente de alto fluxo e um espaço super reduzido. E se a gente conectar isso ao panorama geral da evolução dos negócios, a gente percebe que a jornada do empreendedorismo exige uma capacidade de adaptação contínua. Uma leitura muito atenta dos sinais do mercado. Exato. E a narrativa da matéria explica que foram fatores logísticos e práticos que forçaram a evolução desse modelo inicial do quiosque. O Álvaro, com aquela visão estratégica que ele apurou lá no intensivão dos quiosques, diagnosticou que o negócio precisava de um espaço físico consideravelmente mais amplo. Até para poder atender a demanda, né? Para atender a demanda e, principalmente, para entregar mais conforto e uma experiência verdadeiramente completa e imersiva para o cliente. E foi durante essa busca por expansão geográfica pela cidade que ele se deparou com o Santo Mercado. Ah, o Santo Mercado. E a análise editorial que a matéria faz sobre esse novo ambiente é muito inteligente. O documento descreve que o Santo Mercado não é simplesmente mais um ponto comercial qualquer na cidade. Ele tem toda uma atmosfera. Sim, ele carrega um conceito arquitetônico e cultural muito forte. Ele remete diretamente à estética e à dinâmica daqueles grandes mercados europeus. Ele combina uma diversidade imensa de produtos de alta qualidade com um clima de convivência muito acolhedor e cosmopolita. É um ambiente único. Então, a decisão estratégica de instalar a barbearia expressa ali ocorreu porque esse ambiente, com seus aromas, texturas, o fluxo de pessoas, se alinhou de forma perfeita ao estilo de vida da marca. Aquela identidade premium e ao mesmo tempo acessível que ele queria projetar para o público. É a materialização daquele território editorial físico que a gente falou. Perfeito. A teoria virando prática. O encaixe parece ter sido assim milimétrico entre o que a marca representa e o local onde ela escolheu fincar suas raízes. E um detalhe muito importante é que a reportagem da revista BD, embora seja focada nessa belíssima história de vida dele, não comete o erro de esquecer o lado pragmático da coisa. Eles não perdem o foco do serviço. Não perdem. Eles destacam, sim, os diferenciais práticos da barbearia, mas fazem isso de uma maneira muito fluida, sempre inserindo esses serviços dentro do contexto de evolução da jornada do empreendedor. A matéria ressalta a visão de negócio apurada, a importância de ter processos internos muito bem padronizados. Isso passa muita confiança para o cliente. Muita. E eles detalham a proposta da nova experiência que é oferecida lá. É a união rara entre agilidade, altíssima qualidade técnica e um preço que o consumidor considera justo. A narrativa mostra que a equipe da barbearia está preparada para atender com maestria a dois perfis muito distintos de clientes. Quais seriam? Bom, existe aquele cliente com a agenda apertada, né? Aquele cara que precisa de um corte rápido, preciso, sem falhas, para voltar correndo para o escritório ou para a faculdade. O perfil mais prático. Isso. E do outro lado existe aquele cliente que encara a ida à barbearia como um verdadeiro ritual. O cara que quer sentar na cadeira, relaxar, tomar um café, conversar e desfrutar de um serviço diferenciado com toda a calma do mundo. Eles atendem os dois mundos. Exato. E para trazer toda essa narrativa inspiradora de volta para a realidade física de quem está lendo a matéria, a revista fornece o serviço completo de utilidade pública no final. Eles informam que a Barbearia Express está localizada ali mesmo, no coração pulsante do bairro, na rua Ministro Roberto Cardoso Alves, número 359. Em Santo Amaro. Isso, em Santo Amaro. E ainda disponibilizam o contato direto pelo telefone 91 30 61 6161. É legal notar que toda essa informação de serviço, que num panfleto genérico seria só um dado frio e sem graça, aqui vira o convite final de uma reportagem primorosa. Nossa, essa estrutura narrativa é a síntese perfeita do que os nossos documentos iniciais definiam como o uso estratégico do conteúdo autoral. É usar o conteúdo para gerar um ativo de confiança e posicionar uma marca de verdade na mente do consumidor.
É a consolidação da teoria. Ao escolher relatar abertamente os bastidores da operação, sabe? As incertezas enfrentadas ao deixar o mundo corporativo, os desafios lá no quiosque e as vitórias do Álvaro com esse novo espaço, a revista não está apenas informando. Ela está criando um laço. Ela está construindo uma ponte emocional muito sólida. Quando a audiência local, que já é qualificada e vive a realidade ali da Zona Sul, lê aquela reportagem, ocorre um fenômeno de identificação imediata. A pessoa absorve a história e processa o seguinte pensamento: Eu conheço essa geografia, né? exato, eu entendo o peso dessa transição de carreira, eu valorizo esse nível de esforço e dedicação no comércio do meu próprio bairro. A conexão deixa de ser meramente transacional e passa a ser profundamente relacional. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para a grande figura de todo esse material que a gente analisou hoje? Significa que empacotar e contar a história de superação e a visão de Álvaro Arruda e da A Barbearia Express através dessa lente, com profundidade jornalística e um cuidado gráfico alto, Tem um peso enorme. incomparavelmente maior e mais persuasivo do que distribuir milhares de panfletos genéricos nas esquinas do bairro anunciando cortes de cabelo. Compreender isso é compreender a alma e a essência mais pura do marketing editorial. Com certeza. Não se trata de vender o produto pelo produto. Trata-se de vender uma visão de mundo, de oferecer um repertório cultural e emocional que ressoe de verdade com o público. Esse esforço consistente resulta na geração de um ativo intangível incrível para a marca. Um ativo de reputação. Exato. Um ativo de reputação que nenhum concorrente, por mais capitalizado que seja, consegue copiar com facilidade da noite para o dia. Simplesmente porque a história de vida, os tropeços e os aprendizados daquela marca são absolutamente únicos e irreplicáveis. E isso levanta uma questão importante, uma questão que frequentemente surge em discussões corporativas sobre como medir os resultados concretos de toda essa operação. O pessoal sempre quer ver os números. Porque assim, por mais poético e inspirador que o processo de contar histórias seja, no fim do dia a gente está falando de marketing. E a estratégia precisa ser sustentável e trazer um retorno sobre o investimento. E as nossas fontes fecham esse ciclo documentando os resultados esperados de uma forma extremamente pragmática. E como isso se traduz em resultado prático? Quando um projeto de marketing editorial como este, executado de forma exemplar pela revista BDE, ganha tração, ele atua como uma alavanca direta na redução do CAC. O custo de aquisição de clientes. Exato, o custo de aquisição de clientes, especialmente naquela janela de médio e longo prazo. E a mecânica por trás disso é simples. O cliente impactado por uma boa reportagem já chega no estabelecimento com a barreira da desconfiança totalmente quebrada. Ele já chega confiando no trabalho. Sim, a marca não precisa mais gastar orçamentos massivos em anúncios de interrupção, tentando convencer um completo estranho de que o serviço dela é bom. O endosso já foi feito lá atrás, pela narrativa. Isso é muito poderoso. Muito. Além de reduzir o custo para atrair novas pessoas, essa estratégia aumenta dramaticamente a percepção de valor do serviço que é entregue. O ser humano é programado para valorizar narrativas. Nós somos seres contadores de histórias, né? Sempre fomos. Um serviço executado por um profissional cuja jornada de sacrifícios e vitórias nós já conhecemos e admiramos carrega um valor percebido incrivelmente maior. E, naturalmente, isso gera um fosso de diferenciação competitiva muito profunda. Enraizando o negócio ali na comunidade. Isso. No contexto do bairro de Santo Amaro, essa operação deixa de ocupar o espaço mental de ser só mais uma barbearia ali na rua para se consagrar como aquela barbearia incrível comandada por aquele empreendedor da matéria inspiradora da revista BDE. É a construção ativa de um legado local. Um legado que fortalece não só a marca em si, mas todo aquele ecossistema comercial e humano ao redor dela. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa análise aprofundada de hoje e o sentimento que transborda desse material é de um otimismo e de uma inspiração muito palpáveis. Muito mesmo. Fica cristalino o valor inestimável de saber garimpar, formatar e conectar as histórias inspiradoras de pessoas reais com a comunidade que orbita ao seu redor, tecendo assim uma rede verdadeira de apoio, de confiança
e reconhecimento dentro do comércio regional. Foi uma análise excelente. E antes da gente se despedir, eu quero reforçar meus agradecimentos do fundo do coração pela excelente companhia de todos que dedicaram o seu tempo para acompanhar essa transmissão com a gente até o último minuto. E fica aqui uma sugestão direta para quem nos acompanha e deseja materializar tudo que foi discutido hoje. Uma ótima recomendação. O caminho é acessar o site www.bdepromo.com.br. Lá é possível mergulhar em muitos outros detalhes sobre a belíssima trajetória da A Barbearia Express, conhecer a fundo toda a metodologia e o trabalho impecável desenvolvido pela agência BDE Comunicação. E tem a revista também. Sim, e talvez o passo mais transformador de todos, realizar a assinatura da revista para receber, no conforto do seu endereço residencial, um exemplar físico dessa publicação maravilhosa. É uma forma genuína de consumir bom conteúdo e apoiar o que movimenta o coração na Zona Sul de São Paulo. E para encerrarmos a nossa conversa de vez, consolidando tudo que a gente extraiu dessas fontes fantásticas, eu deixo uma reflexão construtiva e bem instigante para quem está na nossa audiência ponderar de forma independente nas suas próprias atuações. Qual seria? Se a sua marca ou o seu projeto profissional fechasse as portas hoje, as pessoas da sua comunidade sentiriam falta das histórias que você conta e do valor que você entrega antes mesmo de qualquer venda ser realizada? Pense nisso.